Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje conversamos sobre ficção em Pernambuco, breve história. De Pedro Américo, Cristiano Aguiar, prefácio de Cristiano Ramos, editado pela Companhia Editora de Pernambuco, a CEP. Ficção em Pernambuco, breve história, traz todo um apanhado da nossa tradição ficcional e a nossa prática na atualidade. Né? É uma viagem por veredas que se iniciam na ficção produzida em Pernambuco, estados vizinhos, subjetividades incorporadas a essa ideia de uma pernambucanidade, desde o século XIX até a contemporaneidade. Então, eu vou ler o sumário para vocês. Neste vídeo, vamos fixar a atenção nessa trajetória, ou seja, nesse roteiro, através de seus capítulos, e logo depois no prefácio de Cristiano Ramos. Isso para dizer, minha gente, que esse livro está sendo reeditado pela Companhia Editora de Pernambuco, e que vai haver um trabalho de diálogo sobre essa nova edição de Ficção em Pernambuco, Breve História, pela Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, e que esse lançamento será capitaneado no canal do YouTube pelo coordenador setorial de literatura, nosso querido Roberto Azobel, que faz esse trabalho de coordenação da literatura em Pernambuco, através da Secretaria de Cultura, e ele vai falar sobre esse trabalho de reedição do livro Ficção em Pernambuco, Breve História, pela Companhia Editora de Pernambuco. Aqui foi uma realização do portal Interpoética, com apoio da Fundarp, do governo de Pernambuco, através das suas leis de incentivo à cultura. Né? A Fundarp tem esse papel de estar sempre em sintonia com as necessidades de produções na área literária, artística, cultural, no estado de Pernambuco. Então, eu vou ler o prefácio, mas antes vou dizer para vocês qual é o roteiro, o conteúdo desse livro que está sendo reeditado. O sumário traz esse prefácio de Cristiano Ramos, Ficção das Ficções, século XIX, primeiros passos. A gente vai ter uma abordagem sobre a imprensa em Pernambuco, debates, consciência, o primeiro romance monarquista, abolicionista, Nossa Senhora dos Guararapes, Bernardino Freire de Figueiredo Abreu e Castro, poetas sensíveis, novelistas açucarados. Uma coisa interessante é que parece que Pernambuco sempre teve mais uma tradição puxada para valorar a poesia ou outros gêneros que não a ficção. Característica mesmo desse povo que quer se ater a uma verdade, que quer a prática do real. Mas lembrando que a ficção, embora retrate a invenção de si mesma, busca o funcionamento desse lugar do inventado na experiência do real. Então, muitas vezes, a ficção tem essa cisão aí, é uma projeção do real de maneira inventada, mas é com a força factível do fato, né? Poetas sensíveis, novelistas açucarados, brochuras e folhetins, está aí a nossa tradicional relação com a imprensa, com a produção de semanários, de jornais, folhetins e brochuras. Então, brochuras e folhetins no contexto da história. Escola do Recife, um momento muito importante. Literatura do Norte e a cor local. Então, essa avaliação exatamente no âmbito do que é cultural, do que é esse traço, vocês vão perceber pelo prefácio. Um casamento no Arrabalde e a emparedada da Rua Nova. Romance provincial, Faria Neves Sobrinho, jornalismo literário digno de registro, impossível não mencionar a ficcionalidade de um Raimundo Carreiro dentro do próprio jornalismo, né? Como uma histórica invenção da perna cabeluda. Grêmios e clubes literários, século XX, epidemias e agitação política, ficção ressacada, Mário Sete e o romance de costumes, modernismo tradicionalista e seu modo gilbertiano, Gilberto Freire aqui presente, tradição cultural com linguagem, às vezes nova. O pernambucano Moleque Ricardo, o Estado Novo, a ficção em crise, né, minha gente, em virtude da censura, do tolimento, do cerceamento, e como os artistas reagem a isso, o pós-guerra, a ficção falando para o mundo.
uma ficção criadora e universal. Interessante recuperar aqui, por exemplo, que é de 1917, a primeira rádio brasileira, o Rádio Clube de Pernambuco, ou a Rádio Clube de Pernambuco, e que somente em 1923 é que vai ser criada a segunda rádio, né? A Rádio Clube começa com esses experimentos em 1917, é realmente a primeira rádio no Brasil, é inaugurada em 1919 e depois vai haver a Rádio Jornal do Comércio, que toma para si esse bordão de Pernambuco falando para o mundo, né? Porque a antena da Rádio Clube de Pernambuco, o experimento físico, né, das ondas curtas, sobre o qual a Rádio Clube foi montada, que na verdade eram rádios ondas longuíssimas que chegavam até a Paraíba, Sergipe. Eu via a Rádio Clube em todos os lugares, em muitos lugares do Brasil, sobretudo do Nordeste. Então, esse falando para o mundo é uma característica da nossa cultura, né? Uma ficção criadora universal, o gráfico amador, a beleza do livro, né? A parte estética, a produção literária, somos sim o povo do livro, temos essa tradição, escassez sim, marasmo talvez, bastante humilde até a colocação, indo na contramão dessas epifanias, desse espírito megalômano que às vezes somos acusados, quando na verdade é pura simplicidade, né, minha gente? A ficção e a poesia, Olho no Olho, Anos de Chumbo, Marinheiros e Piratas de 65, Momento Memorial, Paderna, O Decifrador, Escola Nordestina em 5 episódios, Temática e Linguagem Pluralidade, A Sobrevivência das Editoras, muito importante aqui a quantidade de editoras, diante dessa tradição de prensas, né, de povo do jornal, de povo do livro, a quantidade de editoras sempre foi uma das expressões do povo pernambucano. Epílogo alegríssimo. E aí uma parte mais contemporânea, contos, As Causas Perdidas, Gilvan Lemos, genial, brilhante. Um texto de Jerusa Leal, Fardos, As Sombras do Sol, por Tiago Correia. Agora a abordagem da ficção contemporânea, de 2001 a 2011, a ficção 2.1, a novíssima geração, a ficção em Pernambuco no contexto da literatura brasileira contemporânea e a ficção contemporânea em Pernambuco, alguns nomes. É um livro tão completo, minha gente. Eu vou folheá-lo antes de ler o sumário para vocês. Está aqui, primeiros passos, inúmeras são as opiniões em torno da prosa de ficção em Pernambuco, destacando a sua escassez comparada aos gêneros de poesia e do ensaio. Então, isso que eu coloquei mais a princípio, né? O texto do Cristiano Aguiar e do nosso querido Pedro Américo, já fazendo essa abordagem mais olha, Nossa Senhora dos Guararapes, um romance de Abreu e Castro, né? Que é abordado aqui, brochuras e folhetins, a Escola do Recife, Amor Local, Franklin Távora, Um Casamento, no Arrabalde, né? A Emparedada da Rua Nova, nosso querido Carreiro Vilela, Silvio Rabelo, aqui é a emparedada, ó. Nossa, isso aqui é muito engraçado. Pronto, a emparedada da Rua Nova, o Carneiro Vilela em gravuras, né? As gravuras que retratam o livro, e de forma mais contemporânea, a Revista do Norte. Deixa eu ver se eu botar aqui, vocês conseguem ver essas imagens e esses capítulos. Pronto, olha aí. Então, vamos dar uma folheada. Essa é a edição reeditada pela Companhia Editora de Pernambuco. Vai chegar no novo formato. E eu vou ler agora, então, o sumário para vocês. Vamos nos guiar por essas transformações. Como não saber sobre a ficção e a literatura que é feita em Pernambuco? Muito importante abrir nossas fronteiras, saber do nosso contexto nacional, da nossa produção nacional, saber dessa contextualização da praxis na arte e na literatura de maneira universal no resto do mundo, mas sem essa identidade, sem essa força de espelhamento em nós mesmos, na nossa produção, a gente não consegue chegar. Então, Ficção das Ficções é o nome do texto de prefácio do Cristiano Ramos, também doutor em literatura, né, nos estudos literários, ainda que trabalhe numa universidade em São Paulo,
O Cristiano Ramos é daqui de Pernambuco e sai com esse conteúdo todo, escrevendo aqui o prefácio do livro Ficção em Pernambuco, Breve História. Vou ler para vocês agora com aquela nossa imersão literária. Abram bem os ouvidos e vamos lá. Como diria Miguel Arraes, né? Tom absoluto e vamos lá. Toda a história da literatura é também uma ficção. Contar os fatos através do discurso histórico é quase sempre relembrar. Mas um texto literário nunca acontece como rememoração, pois ele é ainda e sempre. Eis o primeiro desafio que os autores deste livro assumiram. Como explicar Aguiar e Silva, no Teoria da Literatura, e com demasiada simplificação, é verdade, a história tem por objeto, né, o Aguiar e Silva diz isso nesse livro, Teoria da Literatura, é um livro enorme, minha gente. Eu tenho ele com a capa verde, a parte de cima branca, aqui embaixo, mas ele é dessa grossura, assim, ó, não tem um nessa biblioteca que em espessura se compare a ele, nem esses daqui. Está vendo essa biblioteca virtual que eu arrumei para vocês? Não que eu não tenha vindo em casa uma biblioteca virtual, mas estamos aqui na escola. Então, e está tendo uma atividade na biblioteca. O Outubro Rosa está acontecendo. Vamos lá. Então, como explica Aguiar e Silva no livro Teoria da Literatura, e aí o Cristiano Ramos faz a sua crítica com demasiada simplificação, é verdade, a história tem por objeto um passado reconstituível, mas totalmente transcorrido enquanto a história literária se ocupa de um passado que permanece vivo. As obras literárias são elas esse passado vivo, porque são textos que ecoam de todos os lugares do passado até a presente data, né? Eles continuam existindo. Se nascer é muito comprido, como disse o poeta Murilo Mendes, no caso da literatura, é um evento eterno. Nela, um livro jamais nasce por completo. Vem ao mundo sempre que encontra leitor. Isso é bem importante. E ainda que uma pessoa decida abrir 2 vezes as mesmas páginas, a tentativa de reviver aquele nascimento não terá êxito, porque já serão outras páginas, em virtude de serem também outros leitores, né? Há mais motivos pelos quais a história literária ou a história da literatura não nos ocupemos dessa distinção. É outra discussão que a gente deixa também para outro vídeo. É também exercício ficcional, e são bem mais comuns a qualquer tentativa de resgate da memória. Ou melhor, são comuns às narrativas. Isso é legal da gente fazer uma reflexão, porque essa cisão entre história e literatura vai sempre existir. Enquanto recuperação ficcional, eu tenho, como eu falei no início do vídeo, uma possibilidade de colocar tudo na invenção. Enquanto recuperação histórica, por mais fiel que seja o texto, por mais fiel que seja a definição, a análise, ela também corre, está falando, se ocupando de recuperar o texto no seu período, né, sem cometer anacronismos, ele corre riscos de ter essa visão de um leitor da atualidade. Então, há motivos pelos quais a história literária, a história da literatura, e aí a gente deixa isso para depois, é também um exercício ficcional, e são bem mais comuns a qualquer tentativa de resgate da memória, essa possibilidade de ficcionalizar uma análise, né? Ou melhor, são comuns as narrativas. Registramos apenas que nem tudo é contado, há inevitáveis seleções, filtros e, portanto, uma radical refiguração. É isso que o Cristiano Ramos está explicando aqui. Mas ele vai agora discorrer sobre a condição deste livro, desta análise. Essas constatações não diminuem o valor da história literária, muito pelo contrário. As narrativas ficcionais se tornaram chaves para a compreensão das origens, valores, sonhos no decurso de incontáveis sociedades. Elas oferecem subsídios que os relatos históricos mais objetivos não podem oferecer. De Homero a Joyce, de Shakespeare a Dickens, recorremos a histórias inventadas para refletir sobre a maior das invenções humanas, a sociedade, e sobre as angústias e obstáculos que cada indivíduo enfrenta ao tentar se isolar ou integrar-se à mesma. Como desenvolveu Paul Ricoeur, né, o filósofo francês, em tempo e narrativa, ficção e história possuem mais simetrias que disparidades. Mas a ficção, aquela, não está sujeita às mesmas leis de inserção da história, às mesmas imposições.
Com seus jogos com o tempo, tudo se passa como se a ficção, criando mundos imaginários, abrisse a manifestação do tempo uma carreira ilimitada. Para seguir a formulação mais politicamente correta e difundida hoje, resumamos assim: narrativas históricas e ficcionais só podem ser entendidas uma em função da outra, da mesma forma que fatos reais e inventados são igualmente necessários à constituição de nossas memórias individuais e não podem ser devassados sem que recorramos aos dois ritos. Temos em ficção em Pernambuco, portanto, uma ficção das ficções. Tentativa de relembrar o que ainda é, o que ainda será. Empresa exitosa, a opinião do crítico, porque seu objetivo não é enjaular o tema, mas sugerir pistas para o leitor, e para que o leitor saiba algo desse nascimento das obras, para que tome gosto por acompanhar os próximos capítulos dessa eternidade. Viagem duplamente ficcional, em que, se o leitor aceitar as pistas sugeridas, encontrará autores conhecidíssimos, como Osman Lins, Gilvan Lemos, Raimundo Carreiro, Marcelino Freire, junto com pioneiros pouco lidos como Bernardino de Abreu e Castro, e outros tantos que, se não produziram obras de grande qualidade, contribuem bastante para a compreensão sobre momentos, tradições e inquietações literárias de Pernambuco. O que significa dizer que enriquece a reflexão sobre o próprio imaginário do seu povo, fonte de onde assoma tudo mais. Interessante fazer aqui só uma ressalva, tá, minha gente? Em Busca de Targélia, Luzilá Ferreira Gonçalves mostra a quantidade de mulheres que contribuíram também com essas narrativas pelos jornais, pelo mercado editorial, pela prática de uma literatura em Pernambuco. Para registrar de forma concisa boa parte dos caminhos percorridos por esses ficcionistas, com suas convicções, ambições e filiações, dois nomes que, embora de gerações diferentes, compartilham algo essencial: paixão pelo universo literário. Pedro Américo e Cristiano Aguiar. São escritores e professores, são também pesquisadores, editores, agitadores culturais. Eles são, enfim, vivenciadores de tudo que tem relação com a literatura em suas diversas expressões e demandas. Pernambucano de Oricuri, Pedro Américo é licenciado em letras, pós-graduado em educação de adultos e ainda mais bem formado na arte de manter convicções literárias, sem engrossar as lentes, sem se fechar para o diálogo com os mais diferentes autores e tendências. Realizador de oficinas e recitais, organizador de eventos como o Festival A Letra e a Voz e os exercícios de admiração. São eventos, né, que o Pedro Américo produziu, fez a curadoria. A Letra e a Voz, um evento belíssimo, muito importante para a nossa tradição de encontros literários, exercícios de admiração, igualmente, né? Há tempos o Pedro Américo acompanha a cena literária do Estado numa cumplicidade que nunca deixa de ser crítica e producente. Sua produção corrobora com todo esse interesse. Em 2009, por exemplo, lançou seu primeiro audiolivro, Linguarais, e o surpreendente romance Viagem de Joseph Lingua, que, como bem resumiu Marcelino Freire, é uma ladainha tão familiar, quixotesca, bem-humorada, irônica, desarmonial. Aliás, mais provocação do que isso, né? Ela é desarmorial, com certeza, poesia de primeira, prosa verdadeira. É isso que diz o Marcelino Freire sobre essa obra, Viagem de Joseph Lingua, do Pedro Américo. Continua o Cristiano Ramos. Pedro Américo costuma repetir que, mesmo quando escreve prosa, é na língua da poesia. Mais exato seria afirmar que tudo que faz é na língua da poesia, seja no convívio sensível e generoso com as pessoas, seja em trabalhos como este, Ficção em Pernambuco, onde se percebe o cuidado com as palavras, a busca de ser sucinto, mas sem deixar para o leitor uma estrada acidentada ou cansativa. Cristiano Aguiar, por sua vez, é mestre em teoria de literatura pela UFPE, doutorando na Mackenzie, agora já doutor, né? E organizou em parceria com Sidney Rocha a coletânea Tempo Bom em 2010. Seu permanente objeto de pesquisa é, na verdade, uma vocação, a literatura contemporânea. Nos dois sentidos mais visitados do que seja o contemporâneo, o que vive o seu tempo ou o que nele se sente deslocado porque já pressente outras marés. É também ficcionista, publicou Ao Lado do Muro, em 2006, e Arete, em 2010, além de outros contos em coletâneas. Suas narrativas alegóricas, fantásticas e reflexivas atraem e incomodam.
São textos que requerem pelo menos metade da dedicação com que ele, mesmo tendo lido e estudado a literatura brasileira atual. Ele é de Campina Grande. Cristiano Aguiar é de Campina Grande, paraibano, não nasceu em Pernambuco, assim como outros autores citados no livro, porque a literatura pernambucana não vive apenas de escritores do Estado. A própria existência de uma literatura pernambucana não obedece a critérios evidentes. Uns afirmarão que os radicados no lugar compõem esse universo, outros defenderão que nem isso é preciso, morar em, que basta criar sua obra a partir de laços afetivos ou estéticos com a cena local. Digamos, portanto, indo além que a sensação de pertencimento, essa é uma palavra que me é muito cara, dá-se por incontáveis trilhas, e todos os recortes reclamariam sua legitimidade ao chegarem em uma história da literatura de ficção em Pernambuco. Nessa perspectiva, pautei boa parte do trabalho O Retrato do Recife, de Clarice. E aí o Cristiano Ramos continua. Recorte. Eis a única necessidade que implica uma noção de literatura pernambucana, ainda que inexata. Porque, essencialmente, não existem literaturas estaduais, regionais ou nacionais. Mais uma vez, a opinião do crítico. Se existem verdadeiros portos de encontro sobre as palavras, de certo, não são regidos por fronteiras. Ou como escreveu o poeta crítico Otávio Paz, os grupos, abre aspas para Otávio Paz, os grupos, os estilos e as tendências literárias não coincidem com as divisões políticas, étnicas ou geográficas. Não há escolhas nem estilos nacionais. Em compensação, há famílias, estirpes, tradições espirituais ou estéticas. O livro chama Signos em Rotação, do Otávio Paz. Nos resultados desse breve, mas oportuno livro, o leitor perceberá que a seleção sequer beira alguma aspiração de encaixotar autores e obras. Em Pernambuco, tentativas dessa ordem malogram ainda mais facilmente, porque entre os escritores que se destacaram, nunca houve um projeto normativo que perdurasse. Reuniões programáticas jamais tiveram maior êxito. Nossos modernistas não dispensaram o diálogo com formas e ideias do passado. O regionalismo não se resumia a interesses documentais e retrógrados, apesar de quantos assim o acusem. Havia ali, ainda que repleta de arestas, uma afirmação que, décadas depois, tornou-se lugar comum entre os acadêmicos. Não se constrói, aliás, acadêmicos, críticos e autores, né? O sentimento de universalidade não se constrói sobre o apagamento das características locais, pelo contrário, são alicerces interdependentes. Até cortar os próprios defeitos pode derrubar o seu edifício, né? Para lembrar Clarice mais uma vez. Nem mesmo as vanguardas se contentaram com molduras por tempo suficiente para que possamos falar em grupos programáticos, em poesia. A geração 65, talvez, a mais conhecida tentativa de juntar poetas do Estado, rótulo que já rendeu livros, filmes e polêmicas, não possui um só critério sério que a delimite, seja temporal, estilístico ou temático, o que não significa afirmar que sua inexistência, dois significados aqui, né? Existência do in, do eu, e a inexistência como segunda palavra, desse in entre parênteses. O que não significa afirmar que sua inexistência não renda válidas discussões, que sua lente quimérica seja cega. Sobre inexistências, é preciso lembrar ainda que, embora o pós-modernismo e suas negações tenham apregoado o fim das grandes narrativas, as prateleiras das livrarias recebem cada vez mais coletâneas, analogias e histórias literárias. Historiadores e ficcionistas demonstram vigoroso interesse em refigurar o mundo e, assim, cultivar ou problematizar algum modo de compreensão da realidade que o rodeia, que aliás, o rodeia, né? Para o professor e pesquisador Lorival Holanda, em prefácio do recente Escritores Pernambucanos do século XIX, organizado por Ludmila Gonçalves Ferreira, existe um prestígio atual da história. O interesse pela cultura popular, pela fotografia antiga, o cuidar do patrimônio enquanto lugares de memória, parece ser intuito do historiador inventar um modo de seleção que permita reconstruir o fato para torná-lo inteligível e desenvolver sua intensa alegria. Eu vou repetir a frase de Lorival Holanda, abre aspas para o mestre. O interesse pela cultura popular,
pela fotografia antiga, o cuidar do patrimônio enquanto lugares de memória, parece ser intuito do historiador inventar um modo de seleção que permita reconstruir o fato para torná-lo inteligível e desenvolver sua intensa alegria. Recordando também o poeta e crítico Luiz Carlos Monteiro, o leitor tenha neste Ficção em Pernambuco, breve história, né? Nesta ficção das ficções, uma passagem para, abre aspas, os universos que se desdobram através da palavra escrita, plantando insônias ou revoluções. Um convite para veredas, para lembrar o gigante Guimarães Rosa, que não são outra coisa senão outros chamamentos, viagens sem estaleiros ou portos finais. Viagens sem estaleiros ou portos finais. Vamos lá. Esse é o prefácio. No próximo vídeo, lerei primeiros passos. Texto de Cristiano Aguiar, de Pedro Américo, desse Ficção em Pernambuco, breve história. Até o próximo vídeo, minha gente. Bom estar aqui com vocês. Tchau.